E a gente chegou, então, no dia 1º de julho de 1995. Como foi o primeiro dia de trabalho de vocês? Meio acanhada, mas foi se soltando. Eu lembro muito bem desse dia, tanto que eu disse pra ele naquele dia aqui. Então, no dia 22 de junho, eu disse que você começa dia 1º, mas eu só vou vir na parte da tarde. Vou iniciar só na parte da tarde. Que eu tinha conseguido criar, tava mais ou menos organizada. Ela conseguiu o trabalho e escolheu os horários também, né? Eu falei que só posso vir tarde. Conseguiu uma creche pra 15, mas era meio turno. E outro meio turno eu tinha que ficar com ela, né? Isso foi em 95. A 15 tinha 3 anos e pouco, eu não tinha nem 4 anos ainda. Mas enfim, naquele primeiro dia, quando eu entrei dentro daquela sala, ter essa sensação, eu tenho um lugar, eu posso trabalhar. Preciso contar que não foi fácil, né? Porque o primeiro dia já não teve cliente. Né? Passamos vários dias tomando chimarrão, fazendo uma pipoquinha. E cadê os clientes? Trabalhando horrores. Ai, cadê os clientes? E nessa época, a gente também precisa contar, porque ele faz parte da história, o Vilmar era envolvido em função sindical, política. E daí a vida daquele escritório mais tinha era gente Condomínio. mais gente envolvendo política do que de fato o cliente, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, foi algo assim bem o começo, até para que todo mundo saiba que a gente não começa já com um monte de cliente, já ganhando muito dinheiro. Não, foi bem difícil. Mas, né, Vilmar, a gente tem que dar graças a Deus que naquele meio ano nós tivemos 2 processos. E que me garantiu dinheiro para aquele meio ano. Vocês não vão acreditar, em 2 processos eu consegui, vamos dizer, salário para me bancar aquele meio ano. Conta aí. É verdade, a gente quando começa é muito sofrível, porque a gente passa o dia inteiro olhando para as paredes, não recebe cliente nenhum, mas nem por isso a gente deve desistir. Obviamente que isso é muito mais difícil para aquele profissional recém-formado que entra num mercado altamente congestionado, na nossa época nem tanto, hoje muito pior ainda, entra num mercado congestionado de profissionais, não tem cliente e tem custo diário, né? Com água, luz, condomínio, custo do escritório, manutenção de máquinas. Se você está todo sozinho, você tem que ter uma secretária, com secretária, porque não pode fechar até o escritório para sair fazer um problema de ordem particular ou ordem profissional. Você não pode deixar o escritório fechado. Alguns colegas fazem assim e isso só posterga a possibilidade de êxito profissional. Então, eu tive essa vantagem, né, de ter toda essa estrutura. Não pagar aluguel, conforme dito pela Emília, condomínio. E eu tinha, como disse, uma boa aposentadoria. E quando eu saí da empresa em outubro de 96, depois eu saí em outubro de 96, porque eu fiquei aguardando um PDV da empresa, quando eu peguei uma baita de uma bolada, torrei tudo que vocês possam imaginar. Numa campanha política. Campanha política, patrocinando campanha política, que também não me arrependo, pois esse pessoal ajudou a divulgar o nosso nome. Imagine 2 profissionais recém-jogados no mercado de trabalho, sem ser conhecido. Ela natural do sudoeste do Paraná, eu natural da região central, Planalto Central de Santa Catarina e criado ao norte de Santa Catarina. 2 forasteiros desconhecidos numa cidade onde nem os traços culturais nós possuímos. Então, é muito difícil. Então, esse pessoal linkado à política é que levou o nosso nome. Os sindicatos, inclusive, né? E através deles, nós nos inserimos dentro de uma gama muito extensa de sindicatos, onde nós participávamos de eleições, sindicatos, estávamos presentes em tudo, do movimento sindical e por aí fora. Conta pra gente desses 2 processos. Os 2 primeiros processos nos 6 primeiros meses. Os 6 primeiros meses, de 1º de julho de 95 até dezembro. Foram 2. Quais áreas eram e como foi o geral, assim, do processo? Como nós somos contratados, estavam tentando buscar uma desocupação, um despejo de um cidadão que tinha trabalhado em torno de 10, 15 anos numa chacrinha, e ele estava simplesmente encostado no caminhão e estava jogando a mudança para dentro do caminhão. Aí eu decidi, com aquele conhecimento de rua e com o conhecimento da representação sindical, pois eu fiz parte do comando do sul do país e do comando nacional de eletricidade, então eu fiz parte desse conhecimento adquirido lá nos paredões da vida trabalhista. Eu fiz parte desse conhecimento para forçar a barra, interromper o carregamento, cobrar o honorário e a indenização com metade da mudança do caminhão, a outra metade no chão,
e um pouco dentro da casa era para ser retirado e deu um prazo, até tal hora se não trouxer, tá? Na verdade, não foi atuação processual, foi Não tem muito de direito aí. um jagunço conhecedor do direito, direito. que tinha mais do que aqueles que estavam lesando o próprio direito, né? Esse, então, agora o próximo foi o processo onde atuamos representando um padeiro que trabalhava para uma grande empresa e essa empresa propôs um acordo, ao nosso ver, um acordo desvantajoso, perto do que entendíamos que era direito do cliente, mas o cliente estava tão necessitado, ou até mais que a Emília e eu, né? E ele aceitou a proposta de acordo e mais 10% de sucumbência, né? Então, esse aí rendeu um bom numerável, né? Então esses dois deram um valetãozinho, salário mínimo de honorário, Sim. sucumbência e honorário contratado, né? Então foram 10 salários mínimos naquele meio ano, e pensa bem, né? 10 salários mínimos hoje dá 18 mil e alguma coisa, tu não faz nada. Mas lá naquela época, foi logo ali na época da mudança do dinheiro, né, amor? R$100, em torno de R$100, acho que era o salário mínimo, né? Mais ou menos, ali em 95 era por aí. Então, e a gente dividia o meio, né? Tanto pra ti, tanto pra mim. Eu não pagava nada, mas eu ganhava metade. E aí, essa metade, então, que foram de fato 10 salários para cada um, do honorário que envolveu esses dois processos, cara, eu consegui comprar roupa nova, comprar roupa para Kizzy, consegui fazer algumas mudanças que eu queria dentro daquele apartamento, e foi o dinheiro que me manteve até o final daquele ano. Claro que daí ali começou a aparecer alguns clientes. Esses dois processos foi o que me deu, para mim, né? Porque o Vilmar vinha de uma outra realidade, vinha com um trabalho numa estatal, nessa época ainda ele não tinha saído da estatal, então ele tinha salário, que não era o meu caso. Então, para mim, meu Deus, foi só gratidão a Deus aqueles dois processos principais. E claro, a gente vai chegar ainda na questão do direito previdenciário, porque depois a ascensão começou do direito previdenciário. Mas então os dois primeiros processos nem foram na área do direito previdenciário. Não. Um, como diz o Vilmar, na área do conhecimento do direito, veio, né? Foi lá e colocou os caras no lugar dele e fizeram indenizar, né? O Vilmar foi lá, atuou como advogado e disse: se não houver indenização, eles não saem daqui. Então foi muito legal essa história aí, né? Uma história ali que a gente viveu isso. E quando o mais legal foi o Vilmar chegar e me dizer: eles saíram e nos pagaram, tá aqui. Nossa Cheguei com Senhora! a mascada, assim, ó. A Emília nunca tinha visto uma mascada daquele tamanho ali. Mas foi muito bom. Então, esses dois processos foram o que deu até o ânimo, sabe? De dizer, não, é isso mesmo que eu quero, por aqui é possível, né? Vou conseguir manter minha filha, nessa época só tinha ali a Kizzy, né? Eu vou conseguir manter minha filha, vou conseguir, né? Porque eu tinha um sonho, eu já vou contar meu sonho. Então vai. Eu tinha um sonho. Sonho lá do início. Um sonho lá do início, que eu queria me formar, ser advogada e ter uma casa com uma pracinha para minha filha poder brincar, ter um carro e tomar café em Gramado. Era só isso que eu queria. Qual que era o teu sonho? Na verdade, essa altura do campeonato, eu já mais velhinho, eu já tinha essa altura do campeonato 40 anos, eu sou de 4 de dezembro, né? Já estamos em 1996, eu não tinha 39 quando comecei, 40 quando 96, eu não já tinha sonhado tudo que eles possam imaginar, ter trabalhado numa baita estatal, onde participei de um concurso com 900 e poucas pessoas, e fiquei em segundo colocado, nos 3 estados do sul do Brasil, e trabalhei na melhor empresa estatal do sul na época. Então eu nunca passei necessidade. Nunca passei necessidade. Passei quando criança, né? Mas depois que eu passei nesse concurso para essa estatal, na época eu passei para a rede ferroviária, para o INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Eletrosul. Era inteligente? Era inteligente. Era, não, continua, né, Ana Ele Valentina? pode escolher. Aí eu escolhi a estatal que eu nunca tinha ouvido falar, Eletrosul. Que eu vou porque a Eletrosul dava um ano de estudos em Florianópolis. E Tinha que ir para Florianópolis. Aí né? eu vou para Florianópolis, vou. Não conheço a empresa, mas eu conheci Florianópolis. Eu, como catarinense, não conhecia a capital. Praia eu só conhecia Pissaras e Barra Velha, né? Então foi a oportunidade de eu conhecer inúmeras praias da época. Ainda mais Camboriú. Não, na época a Florianópolis tinha 42 praias, a empresa pagava um tour mensal para nós. Eita, empresa boa. Pra gente conhecer as praias da ilha, né? Então, e 15 dias depois, nós tínhamos direito a todas as despesas para visitar nossos familiares de origem. Então, lá vai o Vilmar num ônibus de novo, um ônibus leito, até o norte de Santa Catarina, verificar os parentes, tudo com despesa paga pela empresa. Empresa boa essa, hein?
Doutor Enfa era a melhor empresa estatal da época. Né? E voltando então ali, depois que vocês tiveram esses 2 primeiros clientes, vocês falaram que foi, né, naturalmente aparecendo mais. Tem algum caso, lá mais do início, assim, falando dos 10 primeiros anos, vamos colocar aí, algum caso, ou alguns casos, alguns clientes que marcaram mais vocês? Todo cliente deixa a sua marca. Cada um tem a sua história. Uma mais bonita, outra menos bonita, uma mais melancosa, outra menos melancosa, e por aí afora. Então, todo cliente que nos procura, ele traz um ensinamento. Alguns mais arrogantes, outros menos arrogantes, uns mais prepotentes, outros menos prepotentes. O que a gente tem que ter é a habilidade de dominar o cliente e não deixar ele se sobrepor aquilo que você se propõe a complementar, que ele vem buscar na vida dele. Então, nós tivemos sempre essa felicidade. A Emília, mais talentosa que eu, pôs o meu pavio bastante curtinho, quando o cara tentava me dar aula de direito, certa vez eu levantei da minha cadeira, convidei o cliente a sentar na minha posição e eu sentar na frente dele. Então, o senhor me fala do direito, o senhor é tão formado, nem sei o que veio fazer aqui para tomar meu tempo, ou o senhor fica quieto, escuta o que eu vou falar, ou venha, senta aqui e me ensina um pouco de direito. Então, meu pavio é muito curtinho. Bem curtinho. Era mesmo, ele tinha Os clientes gostam dele, tá? É mesmo ele sendo assim, os clientes gostam dele. Tem tá, saudade dele. Os tem clientes saudade. vêm aqui depois perguntando dele, dizendo que estão com saudade. Não, mas então a gente tem que ter essa habilidade sob pena de deixar o cliente tomar conta e você não poder, tá? Primeiro que ele não te dá atenção. Esse tipo de cliente não te dá atenção que você está falando, ele chega no zero e sai no zero, mais confuso, falando mal de você. Então você tem que criar mecanismos de exigir a atenção do cliente para o que você está falando. Esse era uma... A Emília usava muito você. A Emília usava muito você. Nasci aqui, eu digo que eu sou a colaboradora, não sou a mais antiga, né? Porque eu nasci em 99, foi 4 anos depois. Mas sou uma das mais antigas desse escritório. Com 20 dias, essa menina que está aqui ao meu lado, é a nossa filha, tá? Ela já ficava deitadinha no Moisés, numa mesinha ao lado, a Emília atendendo, e ela fazendo gracinha para os clientes, para distrair o cara. Tá? A Emília falava de tudo para nada. Não, mas vamos voltar aqui um pouquinho da questão dos clientes, né? Mas não é bem o cliente. Porque direito previdenciário, Ana Valentina, na minha época, a faculdade nunca ensinou. Até hoje, né? É cadeira optativa em muitas faculdades. Então, quando eu fiz, lá na época que eu fiz, tinha a especialização, que era o último ano da faculdade, eu tinha que fazer a especialização. E aí eu fiz a especialização em Direito do Trabalho. E dentro dessa especialização tinha uma cadeira de Direito Previdenciário. Optativa, né? Não, na minha época não era optativa, ela fazia parte. Na minha era optativa. A minha ela já fazia parte. Eu peguei um professor que ele tinha dificuldade para explicar, para falar, porque o direito previdenciário, hoje, a gente com mais de 30 anos, a gente entende. Mas lá na época ele me falava em somar tempo de serviço, eu saí daquela cadeira e digo, nunca eu vou fazer direito previdenciário. Mas, inclusive, esse professor, não sei o que ele viu em mim e numa colega minha, Jânia, ele nos convidou para trabalhar com ele. Eu digo, em direito previdenciário? Tá louco. Eu não. Bom, aí me aparece um cliente no escritório querendo uma aposentadoria. Digo, Jesus, o que será que é isso? Eu disse para ele, olha, vou ficar com todos os seus documentos, porque temos aqui vários, eu estou com vários clientes, e vou analisar e depois eu lhe dou um retorno. Esse cliente, eu peguei todos aqueles documentos, nem sabia o que era aquilo, porque a faculdade não me ensinou. Peguei aqueles documentos, aí na época, que hoje são os PPPs e os laudos, na época era chamada SB40, um monte de bloco de produtor rural, de o que o cara quer com isso aqui? Né? O que ele quer com isso? Digo, bom, vou pegar tudo isso e vou para o INSS. Afinal, eu sou doutora, né? Eu sou advogada. E aí eu fui, então, para o INSS, cheguei lá, porque daí eu fui saber até o horário que atendi, era até às 14 horas. Eu chego lá um pouco antes das 14, o guarda diz, já está fechado? Como tá fechado? Não é até as 14? Não, é até as 14 interna, é só até o meio-dia. Que horas que há? Abre às 8. Tá bem. Como é que funciona? Tem que ir para fila. Para advogado também? Não, e advogado, daí depois é que eles encaminham. Bom, enfim, fui atendida com aquele monte de papel, com aquelas carteiras de trabalho, que eu nem sabia o que era muito bem aquilo. E chego na frente de um servidor chamado Renato. Hoje o Renato não está mais aqui nesse plano. Sentei na frente dele, fiz assim, ó. Larguei tudo assim e disse... Ele estava com um crachá, Renato. Eu digo, Renato, eu sou Emília, eu sou advogada, eu preciso trabalhar. Mas eu nem sei
como é que isso aqui funciona. Eu disse para ele bem assim, eu tenho uma filha para comprar leite todos os dias. Então eu preciso trabalhar. Ele olhou para mim e disse, fui com a cara. Até porque os advogados chegam aqui, disse ele, salto alto, as mulheres de salto alto, os homens engravatados, e são doutores, e quem sabe são eles. E tu teve, né? Naquele dia o Renato ficou comigo, eu acredito que em torno de quase 2 horas. O Renato me ensinou que a faculdade não tinha ensinado em direito previdenciário. Terminou o atendimento, ele disse, pode ir embora. E avisa o teu cliente que eu preciso fazer uma entrevista com ele. Ele vem aqui amanhã, tal horário. Era a entrevista que envolvia o tempo plural. E depois da entrevista que ele aguarde 30 dias depois e a carta vai lá em casa. Eu saí de lá e digo, que será que ele está falando, né? Mas enfim, tinha entendido pelo menos um pouco do direito, já aprendido como tal o tempo de serviço, já entendia para que era o SB40, para que era aquelas notas de produtor. Vim de lá com uma aula. Liguei para o cliente, né? Ele tinha me deixado num dia, eu disse que eu ia analisar. No dia seguinte eu já estava no INSS, mas o INSS não me atendeu. No outro dia, liguei para ele e disse para ele, olha, amanhã o senhor tem que ir lá, assim, assim. Ele fez a entrevista, não levou 30 dias e aquele benefício foi concedido. O que dizer a partir daquilo? Era uma empresa grande, era a Miqueleto, essa empresa. Madef, exatamente, Madef, verdade. Era Madef. Todo, né, quem é daqui da região sabe que era uma metalúrgica grande. Aquela concessão foi a garantia de que a gente só prosperou dali para frente. Porque ninguém entendia como é que em 30 dias estava concedido. Mas eu agradeço a Deus por ter colocado o Renato na nossa vida. Porque ele disse, não, vamos. E depois, muitas outras vezes, eu ligava para ele, ele me tirava dúvida. Eu dizia, mas Renato, olha, se isso é assim. Ele dizia, vem aqui, menina, que eu te explico. Então, a gente teve pessoas na nossa vida que fizeram a diferença, que nos auxiliaram, que contribuíram, que nos deram essa certeza que a gente estava no caminho certo. Nada acontece por acaso, né? Sempre fala isso. Tudo há Até as propósito. pessoas que Deus coloca na nossa vida. Tudo.